Oi, meu nome é Daniela e eu sou do grupo do Uriel e da Vanderleia e hoje a gente veio apresentar o trabalho sobre avaliação e mapeamento do indicador Beck e levantamento do uso do solo para duas vias cicláveis de Joinville. É, nos últimas décadas, o crescimento das cidades também houve um grande aumento no uso do transporte privado. E hoje em dia tem muito congestionamento e há uma grande falta de investimento no transporte público e no uso do solo. E em estudos mostram que a utilização da bicicleta como uma forma de transporte não motorizado aparece como uma das opções a ser adotada pelos médios e grandes centros. Além disso, os benefícios são imensuráveis, pois proporcionam a longo prazo melhoria na qualidade de vida das pessoas por meio da realização de exercício físico e além da redução do próprio estresse provocado pelo tempo perdido em congestionamento no trânsito. Em, em Joinville tem um núcleo de estudantes em mobilidade sustentável chamado NEOBS, da Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC, que fizeram um projeto que mapeou, fez uma análise do sistema cicloviário por meio do índice Beck, que é um índice de qualidade ambiental de bicicleta, que é o mesmo que a gente vai usar hoje, que a gente usou nesse trabalho. O índice Beck é uma metodologia que permite quantificar variáveis ambientais para identificar se uma localidade tem infraestrutura adequada e segura para o uso de bicicleta. Nesse projeto que o pessoal do grupo Neobis fizeram, eles tiveram como resultado que as únicas ruas centrais que receberam índice acima de 50, que é considerada uma condição regular, foram a Lages e a Max de Colim e a Duques de Caxias. Todas elas trechos dentro do centro e continuam em outros bairros. No nosso trabalho a gente vai fazer essa análise para as ruas Marquês de Olinda e a Ministro Cólera. Bom, para essa primeira parte do primeiro método, foi dividido, no caso, em duas entregas. A primeira entrega eu vou comentar agora e a segunda entrega a Dani vai falar mais para frente. Nessa primeira parte foi pego a camada de logradouros na base de dados da Prefeitura de Joinville. Essa camada está disponível, no caso, gratuitamente. E foi utilizado o software QGIS, que também é gratuito, para fazer todas as análises do nosso trabalho aqui. As ruas, como comentado anteriormente, foram a rua Marquês de Olinda e a Ministro Calógeras. É, essa seleção das ruas, no caso, pela camada de logradouros de Joinville, foi feita de forma manual, pelo método que podemos ver na imagem aqui de selecionar feições por área ou por simples clique. Selecionando, no caso, esses trechos, a gente consegue ver exatamente os trechos a serem estudados. Aqui, no caso, mostra os trechos selecionados. Esses trechos, nós tivemos que criar camadas para cada via, e nessas camadas de cada via, no caso, são quatro camadas, né? Duas camadas de trechos e duas camadas de usos, que eu já vou comentar mais para frente. Bom, aqui criamos então um código para cada trecho de cada via. Para Marquês de Olinda foram 5 trechos, então são 5 códigos, divididos em código de trecho, o código da via passado anteriormente. Com isso, junto os dois com o ID trecho, que é a junção desses dois códigos. Para Ministro Calógeras são 6 trechos, então são 6 códigos. Bom, após feito isso, é feita análise do uso daquela via. No caso, para cada trecho, vai ter uma quantidade específica de cada uso. Então, residencial, como está mostrando na imagem, residencial, instituição, industrial e assim por diante. Essa contagem desses usos para cada trecho foi feita de forma manual,
No caso, contando, como são poucos trechos, então contando ali no próprio mapa, nós conseguimos preencher a planilha mostrada a seguir. Essa planilha preenchida, no caso, são a quantidade de lotes dessa categoria por trecho da via. Com isso, nós conseguimos, no caso, ter uma ideia sobre cada trecho e seu uso. Vai ser então. Nessa segunda parte, a gente recebeu uma planilha na primeira parte da planilha a gente tinha que, na primeira etapa seria preencher o perfil do avaliador, que é uma etapa muito importante, porque é aqui que tem todas as informações que vai auxiliar a gente a fazer a comparação depois dos resultados. Porque, por exemplo, nesse grupo foi 3 avaliador e são 3 visões diferentes que no final seria comparado com base no perfil de quem está avaliando. Depois, a segunda parte, depois de preenchido o perfil, seria a gente receber uma planilha que tinha para cada trecho tinha uma planilha como essa aqui do lado, com um questionário para a gente assinalar, com as características de cada rua. Por exemplo, presença de áreas marcada para tráfego de bicicleta, largura da faixa de bicicleta, marcação da faixa de bicicleta. E depois que a gente marcava essa planilha, no final tinha uma outra planilha que já calculava os resultados para cada segmento, como design de rua, como por exemplo esse que está aqui no slide, tráfego, e já dá um score para cada um. E já classifica a classificação Beck, que o índice Beck, por exemplo, aqui foi 60. E ficou como bom, porque no índice Beck ele varia até de 0 a 40, quer dizer que tem um índice pobre. A partir de 40 até 60, regular. E a partir de 60 até 80, tem um índice bom. E a partir de 80 até 100, um índice ideal. Depois desse resultado, ele gerou uma planilha com essa aqui, ó, como esse exemplo aqui, com o nome do pesquisador, com a idade, se ela tem limitação motor ou não, com a familiaridade com a via e com os scores de cada segmento e o índice Beck. A partir disso, essa tabela a gente importou ela no QGIS e juntou com a camada que a gente já tinha da rua, que a Uriel explicou anteriormente. Bom, agora a gente vai entrar na parte dos resultados e discussões. Então, cada autor ele gerou 2 planilhas do índice Beck. A primeira é referente a Marquês de Olinda e a segunda é referente ao Ministro Calógeras. Então, totalizamos 6 planilhas Beck. E ao final foram feitas as planilhas de máximo, mínimo e média, que eu vou mostrar em seguida, de cada uma das vias. Primeiro, as planilhas da Marquês de Olinda. Aqui mostra alguns dos dados dos autores, e ali no final é interessante a gente observar o índice Beck. A primeira tabela é da Daniela, então os indicadores Beck de cada um dos trechos dela são aqueles ali, então o primeiro trecho ficou bom, o segundo bom, o terceiro regular e assim por diante. A segunda tabela é do Uriel, então prestando atenção ali também na última coluna dele, que é o índice Beck. E a terceira é a minha, também com os índices ali no final. Aqui a gente entra na via Ministro Calógeras. Então, da mesma forma, a primeira tabela é da Daniela, a segunda do Uriel e a terceira é a minha. Aqui a gente tem bastante semelhança entre os índices Beck, os meus e os da Daniela, todos ficaram bons. E do Uriel teve 2 regulares ali no meio e o restante bom também. E aqui a gente tem as planilhas de mínimo, máximo e média. Primeiro da rua Marquês de Olinda. Então, nas últimas colunas ali a gente observa a pontuação máxima, a pontuação mínima, a média e a diferença entre o mínimo e o máximo. O que é cada uma dessas coisas? A pontuação máxima é de acordo com qual autor teve a maior pontuação, aquele trecho. Então, fui eu que avaliei com a maior nota, foi a Daniela, enfim.
E aí a coluna seguinte é a pontuação mais baixa que aquele trecho obteve, e ali a última coluna ela faz a diferença entre esse mínimo e máximo de acordo com a avaliação dos autores. E antes a média de cada um deles, né? Ali embaixo para ministro Calógeras, a mesma coisa. E aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou falar um pouquinho sobre os mapas temáticos gerados. A gente vê o primeiro ali é da Daniela, o da lateral do Uriel e o de baixo é meu. Então, tá ali destacado uma cor diferente, tá um pouquinho mais espesso também a via que a gente está avaliando. Em cor verde tá o avaliado como bom, em cor laranja avaliado como regular, ali no da Daniela e do Uriel, e o meu é roxo, o bom, e azul, o regular. Então, alguns trechos estão avaliados da mesma forma, alguns trechos têm as cores coincidentes, ou então é oposto. Aqui, referente a ministro Calógeras, dá para perceber que, como eu comentei, o meu e o da Daniela ficou todo avaliado como bom. Então, a cor ali é constantemente verde no dela e constantemente roxo no meu. E do Uriel tem 2 trechos ali no começo que foram avaliados como regular, então esses trechos estão em amarelo. Já o mapa temático de mínimo, máximo e média da Rua Marquês de Olinda é esse daqui. Então, a gente vê ali na corzinha amarela aquele trecho que teve a maior divergência entre a avaliação dos autores, que foi de 19 pontos, né, como tinha comentado. E ali as outras cores referente às divergências um pouco menores. Já aqui é referente a calógeras. Então, ali em laranja a gente vê esse terceiro trecho que teve a divergência maior entre a avaliação de cada um dos autores, e as outras cores é a mesma coisa. Quer dizer, é o restante. E aqui o mapa temático com as médias da Marquês de Olinda. Então, em média, ela foi avaliada como os trechos ali mais de cima estão avaliados como bons e os mais de baixo avaliados como regulares, de acordo com a média dos autores, né? E aqui da ministro Calógeras, aquele trechinho do meio, né, na média, foi avaliado como regular e o restante tá bom. Então, a questão é que a gente percebeu que os resultados do indicador Beck, gerado pelos autores, eles foram próximos, então todos avaliaram ou como bom ou como regular, não teve nenhuma nota inferior a essa. Mas, como eu comentei lá no começo, é interessante analisar que a gente tem bastante semelhança. Ninguém tem dificuldade motora, todos têm uma idade próxima, então esse é um problema que a gente não analisou por uma outra perspectiva muito diferente. Então, os resultados próximos foi porque a nossa percepção ela é bastante próxima. Mas no que difere é por conta da percepção que cada um tem diferente da via mesmo, que é natural, né? Daqueles indicadores ali. Bom, para nossa conclusão desse trabalho, os principais desafios, no caso apresentados aqui, foram a análise, no caso da via, por meio de apenas fotos ou pelo método do Google Maps. Isso gera talvez uma diferença no que da realidade. Isso até é uma sugestão, no caso, para trabalhos futuros, onde a averiguação do nosso trabalho, da assertividade, no caso, e outros dados interessantes sobre o nosso trabalho, de conclusão, é que a diferença entre cada perspectiva de avaliador, isso é bastante interessante a gente trabalhar com essa perspectiva diferente, no caso, e fazer uma média disso, já que isso gera, já que diferentes pessoas têm diferentes perspectivas, isso pode ser uma análise muito mais precisa, no caso do resultado, né? Sobre o trabalho com o QGIS e com o software, foi bastante interessante, uma ferramenta nova, com muitas funcionalidades que nos ajudaram, no caso, a entender melhor, no caso, de fazer essa análise, de como funciona realmente essa análise de camadas e vias pela cidade. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.